A paz do Senhor Jesus, que Deus possa. A paz do Senhor Jesus, que Deus possa. Que possamos ser guiados por Deus em comunhão com Jesus. Queridos, hoje eu quero falar sobre algo muito importante e eu quero recordar que nós estamos fazendo um curso de teologia que é o tópico do Evangelho, e esta matéria, esta introdução, este módulo de primeiros passos é tão importante para que nós aprendamos as coisas de Deus, para que nós aprendamos quem é Deus, quem é o seu Filho, para que nós aprendamos a verdade de Deus e a verdade do Evangelho de Cristo. E com esse propósito, hoje eu decidi falar com os irmãos sobre o terceiro membro da Trindade. A triunicidade de Deus consiste em Deus Pai, em Deus Filho, ou seja, o Salvador, o Redentor dos homens, e do Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, ele também é um Deus. Ele faz parte dessa triunicidade que compõe quem Deus é. A verdade revelada na Escritura, ela nos diz que Deus envia os profetas e revela a seu povo a sua vontade e a sua verdade pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é chamado na Bíblia como o Consolador, aquele que tem verdade para mim e para você. E com esse intuito, eu quero falar um pouquinho acerca do Espírito Santo, ok? Eu quero lembrá-los que as nossas aulas estão todas gravadas no YouTube. Nós estamos caminhando passo por passo, pé por pé, para entender as Escrituras e as verdades reveladas de Deus. Então, veja só, quando nós nos convertemos e nós aceitamos tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, nós somos apresentados quem
interage conosco nessa comunhão é o terceiro membro da Trindade. E ele é chamado de Espírito Santo de Deus. Ou, como as Escrituras dizem, ele é o nosso Consolador. E quem é o Espírito Santo? Além dessas coisas que já foram ditas, quem é este homem quem é ou melhor, este personagem que está presente na vida de cada um de nós? Para nos entender quem é o Espírito Santo, nós precisamos olhar um pouquinho para o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é alguém... Desculpa, gente. Eu vou botar. Eu vou bloquear porque hoje eu tô sem paciência. Só um minuto. Vamos lá. O Espírito Santo, ele é alguém que ele fala conosco e ele testemunha da verdade do Evangelho. A missão do Espírito é ser revelador. Ele tem a missão de ensinar-nos e nos levar à fonte de toda a verdade. E quem é a fonte de toda a verdade? Deus, o Filho, o Pai, o Filho de Deus, Jesus Cristo é a fonte de toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo testifica do Filho. E ele ensina-nos. Nós somos ministrados porque somos relembrados por Cristo. Quem é o Espírito e a profecia dos ensinamentos de Cristo vem por meio do terceiro membro da Trindade. O dom do Espírito Santo é nos dado a partir do momento em que nós temos comunhão e rendemos a nossa vida a Cristo e temos comunhão com Deus, ou seja, é um dever de nós buscarmos a comunhão. Dentro de algumas seitas, e eu não vou dizer que isso é errado, mas é colocado como um rito de iniciação a imposição de mãos para o recebimento do Espírito Santo. E quando nós recebemos o
Espírito Santo, é um dever que nós tenhamos consciência daquilo que nós estamos recebendo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é alguém que vai auxiliar-nos na caminhada de Deus, na caminhada do Evangelho. O primeiro casal que recebeu o Espírito Santo foi Adão e Eva. E Adão e Eva, quando eles estavam no Jardim do Éden, quando eles deixaram o Éden, eles começaram a arar e lavar a terra e fazer e todas as outras tarefas para o seu sustento. E o Espírito Santo, eles oravam ao Pai Celestial e o Pai Celestial, por sua vez, deu-lhes ordenanças e mandamentos e colocou um anjo do Senhor para ensiná-los a verdade, ensiná-los os estatutos e a lei. E o Senhor enviou o Espírito Santo para testemunhar a Adão e Eva acerca do Evangelho. Então, lá no livro de Moisés é dito isso. Deixa eu só pegar aqui um minuto. Aqui são quando Adão e Eva viram a Deus, eles então tiveram testemunho do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, em um livro das revelações modernas, no livro de Moisés, que é uma tradução é uma tradução dos primeiros 5 livros da Bíblia e principalmente do primeiro livro da Bíblia. No livro de Moisés, no capítulo 5, é dito o seguinte: no versículo de número 10, Moisés, se você ainda não tem uma tríplice, pegue lá. Moisés capítulo 5, verso de número 11, vou ler o 10 e 11, diz assim: e naquele dia Adão bendisse a Deus e ficou pleno, e começou a profetizar concernente todas as famílias da terra, dizendo: bendito seja o nome de Deus, pois devido à minha transição meus olhos estão abertos, e nessa vida terei alegria, e novamente na carne verei a Deus. E a Eva, sua mulher, ouviu todas essas coisas e alegrou-se, dizendo: se não fosse por nossa transição, mas teríamos conhecido o bem e o mal, e alcançado a alegria da nossa redenção e a vida eterna que Deus concede a todos os homens.
deixa eu dizer uma coisa. Lembre-se quando eu disse que a Bíblia é inerrante, que os outros livros eles podem nos ajudar, mas a Bíblia é inerrante. Isso que está escrito aqui não tem sentido. Adão e Eva pecaram, né? Sentido tem, mas Adão e Eva pecaram. Eles não glorificaram a Deus, ele não teve, não foi uma bênção o pecado, e sim uma transgressão, uma quebra da aliança. Agora, o que nós temos que saber acerca de Adão e Eva sobre o Espírito Santo? Que mesmo nessa confusão, é dito no livro de Moisés, no verso de número 11, Eva diz assim: ouviu todas essas coisas e alegou-se. A primeira parte do verso 11, a parte A, é uma mentira. Se não fosse pela nossa tentação, jamais teria sido e jamais teríamos conhecido bem não a alegria de nossa redenção. Agora, na parte B, ela está certa. E a alegria da nossa redenção e a vida eterna a todos os obedientes. Ou seja, mesmo que Adão e Eva não obteram, não fosse correto o que eles fizeram, o Espírito da Verdade foi uma bênção naquilo que eles fizeram. O testemunho que veio através do Espírito Santo que foi enviado a eles então tiveram uma bênção de ter recebido o fôlego de vida e o testemunho que o Espírito Santo concedeu a ele, certo? Em Moisés 5:9, um dos versículos antes, o Senhor, ele diz a Adão e Eva, ou melhor, Adão e Eva disseram que por causa da graça de Deus eles receberam novamente na carne a alegria de ver, de ver a Deus. Então, quem testificou isso, Adão e Eva? Porque Eva falou isso. Não foi porque Eva era especial ou algo do tipo, não. Foi porque Eva foi compelida pelo Espírito Santo a falar aquelas palavras. Então, o Espírito Santo foi enviado a Eva e Adão para que estes, mesmo diante do pecado, tivessem uma nova esperança de verem a Deus. Eles cometeram um pecado terrível, mas o Espírito Santo, pela graça de Deus, foi enviado para que eles pudessem novamente ver a Deus. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre os atributos do Espírito Santo. Mas antes de falar isso, é importante nós sabermos que o Espírito
Espírito Santo, né? Que nós não podemos mensurar ou colocar o Espírito Santo em uma caixinha. O Espírito sopra aonde quer e a quem quer, certo? É uma perda de tempo espetacular querer dizer o que o Espírito Santo deve fazer. Como terceiro membro da Trindade, ele revela, ele ensina verdades do Evangelho estando em perfeita harmonia com Deus e Jesus Cristo. Ele profetiza, ele ensina a verdade, ele nos consola, e esse 5 foi apenas um dos atributos, 5 apenas os muitos atributos do Espírito Santo. E a natureza do Espírito Santo também nos favorece, também nos traz a paz, porque o Espírito Santo de Deus, ele mostra a cada um de nós que Deus está conosco. Então vamos lá, o primeiro atributo do Espírito Santo é que ele é o terceiro membro da Trindade. Deixa eu só pegar na Bíblia aqui. No Evangelho de Cristo, segundo o que escreveu, ou melhor, na primeira carta de João, olha o que é dito para nós acerca do Espírito Santo. No verso 5, no capítulo 5, no verso 7, João, ele está indo, só para dar o contexto aqui, ele está indo por fim da sua carta e ele está falando do amor de Deus, né? Que esse foi um dos temas primordiais da carta de 1 João. João, desde o início do capítulo 4, ele está falando, ou melhor, desde a segunda parte do capítulo 4, ele está falando do amor de Deus. E no capítulo 5, continuando nessa temática, no verso 7, olha o que ele ensina acerca do Espírito. Ele diz: porque são os que testificaram no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. Esses três concordam no. Ou seja, aqui o Espírito Santo é apresentado como um colaborador da verdade. Ele é apresentado como um colaborador
que Deus ele tem na vida dos homens. Antes de Jesus nascer, lá no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, no início do Novo Testamento, quando Maria ela tem a anunciação do anjo de Deus, ele diz assim, verso 20 do capítulo 1 do Evangelho de São Mateus. E projetando ele isto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, porque o que nela está é gerado do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, ele também é um gerador de vida. Um dos atributos do Espírito é que ele é gerador de vida, não somente de vida física, mas principalmente sobre uma vida espiritual. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são chamados de Trindade. Eles são unidos no mesmo propósito, mas distintos nos seus corpos, e cada um deles tem uma importante tarefa dentro do plano da salvação. O Pai é o governante, Jesus Cristo é o nosso Salvador, e o Espírito Santo é o testificador de toda a verdade. O Espírito Santo é um mensageiro do Pai Celestial, mas mais que isso, ele é próprio. Ele é um dos seres que compõem o próprio Deus, e ele dá a nós um dom espiritual, um dom de recebermos a revelação. O Espírito Santo. Agora, deixa eu falar um pouco. Esses são alguns atributos. Deixa eu falar sobre o dom. O que é o dom do Espírito Santo? Nós já vimos que ele é consolador, que ele é o terceiro membro da Trindade, que ele é ele é revelador, ele é testificador. Mas o que é o dom do Espírito Santo? O dom do Espírito Santo é uma direção especial que nós temos dele. E quando alguém recebe o dom do Espírito Santo, nós estamos dizendo que a pessoa a quem está sendo conferida aquela autoridade poderá ter a companhia presente. Este é o dom do Espírito. E ele pode habitar constantemente na pessoa. Nós sabemos que no período da grande tribulação, descrito lá em Apocalipse do 6 ao 19,
o Espírito Santo sairá. Ele não está dentro das pessoas, mas ele está na terra. Só que hoje, quando nós somos batizados, a Bíblia diz que o Espírito habita dentro de nós, ele faz morada dentro de nós. Então, quando alguém tem o dom do Espírito Santo, significa que esta pessoa, e é isso que significa o dom, é que essa pessoa está dentro dela o próprio Espírito de Deus. Ou seja, ela não é apenas uma pessoa que tem uma influência, mas ela tem o dom, o próprio Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, e está dentro da pessoa. Quando nós recebemos esse dom, o Espírito Santo reconduz, ou seja, conduz novamente, né? Conduzir, palavra é novamente, então conduz novamente o homem é a presença de Deus. O homem que é manchado pelo pecado e se afastou da presença de Deus, ele está perdido. Então, quando Deus ele atrai o homem, porque a gente já viu nos processos da salvação que não é o homem que aceita, mas é Deus que muda o coração do homem e induz ele, né? Isso está lá em Romanos 8, quando Deus ele faz esta obra, ele faz a obra por completo, ou seja, ele permite que a pessoa aceite, e depois que a pessoa aceita, ele vai lá no íntimo dessa pessoa e ele faz uma reconstrução nas emoções, na vida espiritual, na vida afetiva, enfim, ele reconstrói aquela pessoa por dentro. Isso é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Portanto, aquele que está novamente na presença de Deus, digo novamente porque antes de virmos a Terra nós estávamos lá, aquele que tem uma reconexão, ou seja, ele se conecta novamente com Deus, então esta reconexão se dá por meio do Espírito Santo, e esta, se eu posso dizer dessa forma, esta é a principal missão do Espírito Santo, é trazer as pessoas novamente a Deus. E como nós podemos, qual é a comparação que nós fazemos entre o Espírito Santo e o dom do Espírito Santo? Qual é essa diferença? Nós vemos que existe uma diferença entre o Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. Cornélio, ele recebeu
no Evangelho o batismo, que para ele foi o poder convincente de Deus sobre a veracidade do Evangelho. Mas ele não podia receber o dom do Espírito Santo se ele ainda não havia se convertido. Né? Tem alguns homens que vão dizer que ele não poderia receber o dom antes de ser batizado. Eu não creio nisso. Mas a gente vê uma distinção entre o Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é um Deus, então ele pode tocar qualquer pessoa. Mas a companhia do Espírito Santo só vai ter se ele for remido no sangue do Cordeiro, reconstruído pela graça de Deus e salvo. Esse então que terá o dom, ou seja, o dom para fazer aquilo que está lá no livro de Gálatas, né? Aquelas missões que o apóstolo Paulo ele coloca para os fiéis, né? Ou seja, os dons do Espírito. Estes só terão aqueles que tiverem o dom do Espírito Santo, né? No livro de Gálatas é falado sobre que a exortação a viver contra a carne segundo o Espírito, esta vida de renúncia, ela só é dada a quem tem um dom do Espírito Santo. E aquele que obedece, que faz as ordenanças, ou seja, o batismo, a confirmação, os sacramentos, este que recebe, então ele tem o dom. E de acordo com a ordem de Deus, este homem então pode curar enfermos, pode expulsar demônios, né? E fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus deu aos apóstolos. Eu acredito que hoje os dons que foi dado à igreja primitiva, ou seja, a igreja apostólica, eles valem para hoje diferente da opinião da igreja presbiteriana, que eu faço parte, mas eu não concordo nesse ponto. E essas obras, né, de falar em línguas, de dom de profetizar e tal, cura, esses são dados apenas sob o Espírito, né, por meio do Espírito Santo. Então, hoje nós vimos quem ele é consolador, ele é revelador, ele é o terceiro membro da Trindade. Vimos o dom do Espírito, vimos, né, o Espírito Santo, ele pode testificar a um,
não membro da igreja, ou seja, quando a gente é batido, quando a gente recebe, por exemplo, um pastor, ele testifica que a Bíblia é verdade, né? Então, ele não está apenas restrito, embora ele atue, mas naquele que foi regenerado pela graça, ele não está restrito a isso, certo? E o Espírito Santo, ele também tem um princípio que ele é uma testemunha infalível da verdade. Então o Espírito Santo não te dirá nada que você, algo que seja errado. Ele testificará no seu coração as verdades, porque ele é Deus e ele é verdadeiro. Ou seja, quando nós temos uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós não precisamos ter medo, porque medo é algo que não está no caráter do Espírito. É claro que eu não estou dizendo que uma pessoa que tem um espírito, ela não pode ter medo nenhum. Não é isso que eu estou dizendo, porque mesmo tendo um espírito, a gente ainda está sujeito às concupiscências da carne enquanto estamos nesse corpo mortal. O que eu estou dizendo é que mesmo com medo, a gente não terá um medo desesperador, porque a Bíblia diz que o Espírito lança fora todo o medo. Então, se alguém, é claro que isso é um processo, mas se alguém se alguém está sob o Espírito Santo, o Espírito Santo vai trabalhar nessa pessoa. E deixa eu te dizer uma coisa. Tem muitas pessoas que dizem assim, quem tem o Espírito Santo não pode ter depressão. Eu conheço pessoas, inclusive eu sou uma, né? Não vou dizer eu porque eu não quero ser pretensioso, mas eu conheço pessoas que são cheias do Espírito Santo e são deprimidas. Porque o Espírito Santo, ele muda a pessoa, mas não é porque uma pessoa está triste, até num estado quase vegetativo de depressão, que ela não tem a companhia do Espírito, certo? Então, ele testifica da verdade. Na próxima aula, ou na parte 2, eu falarei sobre como uma pessoa pode ser triste e ter o Espírito Santo. Me desculpe, Giovana, mas eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo, tá? Mas desculpe. Quem é? Desculpa, quem é? Você me conhece? Desculpa, tá, gente? Então, o Espírito Santo, ele muda
pessoas. Ele muda, ele muda o nosso interior, ele muda, ele nos dá esperança. E como terceiro membro da Trindade, ele também é um Deus. Ele faz parte de Deus que está levando até Deus Pai as nossas orações, as nossas entregas, as nossas intenções, as nossas intercessões. E ele, juntamente com os 24 anciãos, estão diante de Deus, orando, certo? Que Deus possa abençoar a nossa vida. E nós vamos então, na aula que vem, terminar. Nós também temos que falar que os profetas e as pessoas, elas são guiadas. E também, né, pelo Espírito, e que nós também temos que falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. Mas isso na aula que vem. Que Deus abençoe todos. Amém. Desculpa se eu fui grosso, mas é que às vezes as pessoas entram aqui e nem me conhecem e acham que tem alguma autoridade sobre mim. Então, me desculpe, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, inspirar nossas ações e ajuda a realizá-las. Que para nós comece e para nós termine tudo aquilo que fizermos. Por Senhor nosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe todos. Até a próxima live. E concluindo, que eu quero dizer que se você ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo, ore, busque a face de Deus, que eu tenho certeza que você terá uma experiência. Na próxima live eu vou discorrer melhor o que é uma experiência e como ela acontece da forma correta, bíblica, certo? Porque tem experiências que não é do Espírito e que as pessoas confundem. Por exemplo, eu não quero que o Espírito Santo faça alguém rodopiar, certo? E hoje dizem que é do Espírito. Então a gente tem que fazer uma distinção bem o que é o Espírito e quais são as experiências verídicas disso. E o Espírito Santo, com certeza, ele nos ajuda na busca da nossa felicidade, que é o módulo aqui do curso é nossa busca pela felicidade, a verdadeira felicidade. Não a felicidade que o mundo dá,
mas a felicidade que vem do alto, que vem de Deus, certo? Que Deus abençoe. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã também eu vou falar. Hoje eu comecei, mas amanhã eu quero falar mais profundamente acerca de liberdade religiosa e ecumenismo religioso e como a gente deve se relacionar com as práticas das diferentes denominações dentro do cristianismo, certo? Agora sim, tô indo, que Deus abençoe todos e até a próxima live. Na próxima live a gente também tem que falar o próximo capítulo aqui dos primeiros passos é a oração, certo? Que Deus abençoe todos, fiquem na paz e até a próxima oração, certo? Que Deus abençoe todos, fiquem na paz e até a próxima. Que Deus abençoe todos, fiquem na paz do Senhor.